A partir desse momento a aula está sendo gravada. Eu vou pedir ao máximo para vocês que a gente tenha participação nessa aula, porque quanto maior for a participação de vocês, melhor vai ser para pegar esse conteúdo aqui. Ele é extremamente simples, mas é uma quantidade grande até de informação. Na verdade, nem é tão grande assim, porque muita coisa é parecida, tá? Quando a gente está falando aqui de topografia alveolo-dental, eu estou querendo relacionar com vocês a estrutura do dente, né, ou dos alvéolos dentais, né, e a estrutura da raiz do dente, melhor dizendo, com as estruturas que estão ali em volta, que seriam então as tábuas vestibulares e linguais, tá? Da mandíbula e da maxila, né, e como que essas estruturas se relacionam, bem como se a raiz do dente se relaciona com alguma cavidade ali da região ou algum canal da região, tá? E a importância clínica disso aí. Então, o que acontece? Vocês conseguem imaginar qual que seria a aplicação disso na profissão de vocês? Por que que você precisa saber se uma das tábuas ela apresenta uma estrutura talvez um pouco mais densa, né, mais forte, e outra pode estar apresentando uma da mesma região, né, no caso, vamos supor, uma lingual apresenta uma região mais densa e ou mais grossa, né, e uma vestibular apresenta uma região mais delgada, né? Qual que seria a funcionalidade disso aí, né? Ou então, por exemplo, o alvéolo dental é curto, ou o alvéolo dental, ele, o processo alveolar do dente, ele é grande. E aí, o que vocês poderiam me dizer? Vocês conseguem imaginar alguma relação clínica disso? Um de cada vez para não dar tumulto? Ou não consegue imaginar a relação? Então, o colega falou em relação da importância da anestesiologia, né, e para exodontias, né? Isso aí é um ponto realmente importantíssimo, né? Então, se a gente verificar, o que que acontece? Dependendo da região, né, se uma tábua ela for mais delgada e a outra for mais tem um diâmetro um pouco maior, vocês vão utilizar um determinado tipo de manobra para poder fazer exodontia, né? E além disso, isso evita ou diminui o risco de ter fratura ali da região, tá? Isso é um ponto. O outro ponto está relacionado com infecções odontogênicas, tá? Para onde que essa infecção ela pode ser drenada ou não, né? Para onde que ela pode estar sendo encaminhada ou não. Então a gente observa aqui a estrutura de um dente com a sua raiz, né? Onde ele está encaixado aqui no alvéolo. E a gente observa aqui uma infecção aqui na região da raiz, onde ela pode se deslocar para alguns lugares, né? Ela pode vir aqui para o espaço vestibular, ela pode ir em região aqui ao espaço bucal, ela pode ir em direção aqui ao seio maxilar e assim por diante, tá? E qual que vai ser a complicação disso, né? Dependendo de qual região essa infecção está deslocando, né? Vai ser a drenagem disso também, né? Esse é um ponto importante. Outro ponto também clínico seria em relação à aplicação de anestesia, né? Então, por exemplo, se uma das tábuas, né, principalmente a vestibular, se ela for muito delgada, né, ou se ela for delgada, melhor dizendo, já é um princípio, né, que indica que ali pode ser utilizado algum tipo de anestesia, né, principalmente as anestesias subperiodontais, né, porque se o osso for fino demais, então a anestesia ela consegue chegar ali na região. Caso contrário, né, se ele for muito denso, né, ou tiver uma espessura considerável, aí esse tipo de anestesia não vai ser indicado, né? Vai ter que ver outra técnica aí, tá? Bom, para a gente continuar o nosso estudo, é preciso definir algumas coisas. Tem algumas que vocês já conhecem, né? Já são termos comuns.
quando a gente estava estudando a parte da maxila e da mandíbula, eu comentei alguma coisa com vocês, mas a princípio, em relação aqui ao alvéolo dental. O que seria então o alvéolo dental? Vou passar para cá. O alvéolo dental é essa cavidade que se apresenta tanto no arco inferior quanto no arco superior, né, da mandíbula e da maxila, respectivamente, que ele é envolto aqui, ó, por uma estrutura de tecido ósseo compacto, né? Então, o que acontece? Esse tecido ósseo compacto que a gente está vendo aqui, ó, esse tecido duro, nós chamamos de cortical alveolar, tá? E além desse tecido ósseo compacto que a gente está vendo aqui, ainda tem um tecido ósseo esponjoso. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, tem o tecido ósseo compacto, tecido ósseo esponjoso, que está formando aqui todo o processo alveolar, tá? Então, assim, termos que precisam ficar bem claros. Quando a gente fala cortical alveolar, a gente está falando do tecido compacto que está formando ali a parede do alvéolo, tá? Outro ponto, quando se fala cortical óssea lingual ou cortical vestibular, nós estamos falando do osso compacto da região, né, lingual ou da região vestibular, se for o caso. Agora, quando se fala osso esponjoso ou região esponjosa, nós estamos falando então da região que apresenta o osso esponjoso. Quando se fala lâmina óssea ou tábua óssea, ou até mesmo tábula, né, que é menos comum, lâmina óssea lingual, nós estamos falando da cortical óssea lingual mais a cortical, perdão, mais o osso esponjoso ali da região. Então, a soma desses dois forma essa lâmina, né, que é a lâmina óssea lingual. A mesma coisa vai ser ali para a região vestibular, só que aí está do lado vestibular. Todo mundo compreende quando eu faço em parte lingual ou parte vestibular? Né? Imagina o seguinte, aqui a gente tem parte de uma arcada dentária, né? Quando a gente fala tábua óssea lingual, é a parte que está voltada para a região da língua. Né? E quando a gente fala parte vestibular, é a região que está voltada para o vestíbulo da cavidade oral. O vestíbulo, ele é o espaço que se tem ali entre a região dos dentes, né, e o tecido adjacente, que seria os lábios, né, ou a bochecha em si, tá? Deixa eu ver o que mais está faltando aqui. Eu acho que era só isso mesmo, né? Ó, além disso, né, no alvéolo, ele apresenta uma estrutura óssea que separa um alvéolo do outro, que é chamado, então, de septo interalveolar. Por outro lado, nos dentes que apresentam mais raízes, né, os dentes multirradiados, eles vão apresentar uma estrutura que separa cada raiz uma da outra, que é o septo interradicular, ou também pode ser chamado de septo intraalveolar. Tá? Qualquer um desses nomes pode ser utilizado, ok? Bom, então, até o momento aqui, esses termos ficaram bem claros para vocês, ou tem alguma dúvida em algum termo? O que que repassa de novo? Às vezes é muita coisinha, mas precisa, então, é, precisa, então, estar ciente disso aqui, tá? Tá ok? Vou acreditar que sim. Pessoal, eu vou precisar da participação de vocês, viu? Tá? Ó, em relação aos septos, vamos aqui, ó, vou pegar uma imagem melhorzinha. Ó, em relação aqui aos septos, olha, só um pouquinho. Ó, nós temos aqui a região de um alvéolo, a região de outro alvéolo, região de outro alvéolo. A raiz dentária, né, ela não pode estar em contato uma com a outra, né? Entre aspas, né?
Então, precisa ter uma estrutura óssea separando elas, né? Então, seria aqui, ó, o septo interalveolar, entre esses alvéolos. Então, aqui nós denominamos septo interalveolar, tá? Septo interalveolar. Agora, observa essa outra região aqui, ó. Ó, tudo isso aqui que eu circulei, ó, é um alvéolo. Essa outra região que eu vou circular aqui, ó, também é um alvéolo. Só que vocês conseguem identificar aqui que em cada região, ó, apresenta como se fosse outros alvéolos na região em si, só que eles estão separados por essa estrutura aqui, ó. Aqui está separado por essa estrutura, aqui está separado por essa estrutura e por essa estrutura. Então, isso aqui que eu acabei de pintar de azul são septos intraalveolares ou septos interradiculares, tá? Que estão separando as raízes de um mesmo dente. Beleza? Ficou claro, então? Explica de novo a parte vestibular, por favor, lingual. Tá, vamos lá. Aí, pessoal, em relação às tábuas ósseas, né, ou lâminas ósseas, e até mesmo regiões, né, quando a gente fala parte lingual ou parte vestibular, o que a gente quer dizer? A gente está referindo aqui no caso da lingual, essa região aqui, ó. Peraí que tem um chat me atrapalhando. Então aqui, ó, seria toda a região da tábua óssea lingual. Ah, por quê? É a zona que está voltada para a língua. Vocês conseguem perceber? Por outro lado, ó, essa outra parte, ó, seria a tábua óssea vestibular, né? E por quê? Porque aqui nessa zona, ó, eu teria aqui, ó, o, os lábios, a bochecha em si, né? E aí esse espaço que se tem aqui, né? Esse espaço, ele seria, portanto, a região vestibular da boca, né? Que é o espaço que se tem ali entre os lábios e o dente. Beleza? Por isso, né, que aqui chama a parte vestibular, tá? Da tábua em si. Pegaram? Se não deu certo, me avisa que daqui para frente a gente vai utilizar demais esses termos. Então, se ficou alguma dúvida aqui, talvez você não vai conseguir pegar direito as demais estruturas, né? As relações que a gente vai fazer, tá certo? Vocês conseguiram pegar então? Posso passar para frente? Pode. Obrigado. Vamos. Mesma coisa, consideração. Depois eu vou ter que voltar nessa imagem aqui. Tá, agora a gente vai começar a fazer as relações, né? A parte topográfica em si. Então, deixa eu relembrar algumas coisas aqui para vocês. Eu falei da relação dos dentes com as estruturas ósseas, né? Na verdade, da raiz do dente com as estruturas ósseas. Eu falei para vocês que a gente vai fazer o quê? Relações da seguinte maneira: relações vestibulares, relações palatinas, e aí pode ser tanto palatina quanto lingual, tá? Porque no caso da maxila, você pode fazer uma relação palatina ou lingual, porque a região aqui da tábua, ela pode ser denominada como palatina ou lingual, né? Que está na região palatina e ao mesmo tempo é lingual, tá? Mas vamos dar preferência para lingual, tá? Eu coloquei palatina aqui, mas vamos dar preferência para lingual. Mas se falar relações da tábua óssea palatina, você está referindo principalmente a maxila, né?
Bom, então você faz relações vestibulares, relações linguais, relações apicais, em relação ao que é a raiz do dente, tá? E, dependendo da região, relação com a cavidade nasal, relação com o seio maxilar e relação com o canal mandibular, por exemplo, tá? Mas as principais são essas aqui, ó, relações vestibulares, palatinas e apicais. Quando eu estou falando relação, eu quero saber assim, ó, relação vestibular. Eu quero saber como que é a tábua óssea dessa região. Ela é fina, né? Ela é delgada, ela é espessa, ela apresenta tecido ósseo esponjoso, né? Quando eu estou falando relação palatina, a tábua óssea palatina, ela é espessa, a cortical óssea dela que é espessa, ela apresenta osso esponjoso. Qual que é a inclinação dela na região, né? Quando a gente está falando relação apical, né, a raiz do dente, o ápice da raiz do dente, está voltado mais para a parte vestibular ou mais para a parte lingual? Está voltado mais, está mais próximo do soalho da cavidade nasal ou está mais longe, tá? Por que que isso vai importar? Porque, olha, quando você vai fazer talvez uma manobra de exodontia, retirada do dente, existem manobras que vão para cima, para um lado, para o outro, né, tem uma sequência certa. E tem um momento que talvez você pode forçar mais para uma tábua ou mais para outra, né? Então, se essa aqui é mais delgada, será que eu posso fazer força em direção a ela, né? Qual que vai ser o vetor de força que eu vou colocar? Porque de repente você pode fraturar aqui a região, tá? Então tem que ficar esperto com isso. Não só isso, né? Mas existem manobras que são em superioridade, né? Elevando o dente aqui para cima, né? E dependendo aqui da relação apical com o soalho da cavidade nasal, né? O dente poderia varar aqui a região. Não é o caso. Estou só dando um exemplo assim. Nem existe, mas só para explicar melhor. Beleza? Então vamos começar Beleza. para fazer essas relações. Então, ó, relação dos dentes incisivos. Os dentes incisivos. Pessoal, alguém tem dificuldade em relação? Eu não tenho essa noção, mas alguém tem dificuldade em relação aqui ao nome dos dentes e a quantidade de dentes? Qualquer coisa eu vou explicando aí. Mas olha, em relação à maxila, os quatro primeiros dentes anteriores, né, e superiores ali, eles são denominados incisivos. São os que a gente vai ver. Então, como são duas maxilas, você tem dois incisivos para o lado direito, dois incisivos para o lado esquerdo, né, caracterizados, então, um central e outro lateral para cada maxila, tá? Então, aqui, ó, perceba que, então, dos alvéolos dos incisivos, o que vocês conseguem fazer relação aqui? Relação vestibular, o que vocês conseguem me falar? Bate o olho aqui na imagem e vê o que você poderia me comentar sobre isso. Tá bem claro aí, né, Braulio? O incisivo central aí, a tábua óssea praticamente nem existe, né? Mas qual delas? Vestibular. Vestibular, isso. Ó a cortical óssea dele aqui, ó. Ó, lembrando que a cortical óssea é isso aqui em bege mais escuro, tá? Olha a finura dela aqui. Então, assim, bem Em delgado. relação ao vestibular, né? Isso. A tábua óssea vestibular aqui, ó, ou lâmina óssea vestibular, ela se apresenta bem delgada aqui no incisivo central. No incisivo lateral, ela continua delgada? Continua delgada. Talvez um pouco mais espessa, mas não, isso não é tão significante assim, tá? Tem presença de osso esponjoso aqui na região? Não tem, Negativo. não tem. E na lingual, o que que a gente observa? Qual que é a espessura dessa tábua óssea? Tá? Tem uma espessura relativamente grossa, Sim. Essa aí, sim. mas bem mais grossa que a outra, né?
Tem cortical palatina, tem Esponjoso? cortical alveolar, tem tudo aí. Tem. Tem presença de osso esponjoso? Também, muito. Tem. Então, tudo isso vocês precisam fazer. Então, o que seria o resumo disso aqui, ó? Ó, a tábua vestibular lingual, ela apresenta uma espessura maior do que a vestibular. A vestibular, ela apresenta uma cortical bem delgada. A lingual tem presença de osso esponjoso. A vestibular não tem, né? Isso tudo vocês vão levar em consideração. O ápice do dente está voltado para quem? Para vestibular ou para lingual? Vestibular. Está voltado para vestibular. Está voltado para vestibular, tá? Então, isso tudo vocês precisam levar em consideração. E os incisivos centrais, nesse caso aqui, né, tá muito perto aqui da cavidade nasal, está muito longe, está numa distância normal, o que vocês acham? Os incisivos estão perto. Então, nessa imagem aqui, ele tem relação com a cavidade nasal, mas não é uma relação tão íntima assim, tem uma distância considerável aqui, tá? E no incisivo lateral, a mesma coisa. A relação aqui, mas a gente vai discutir isso também, tá? Mas nas próximas imagens. Pessoal, mas ó, verifica que no incisivo lateral, né, existe uma diferença já na tábua óssea lingual. Ela começa a ficar um pouco mais delgada, não que ela seja delgada, mas comparada com o do central, tá? Só que pode acontecer também de ter uma variação aqui no incisivo lateral superior, que é a inclinação dele devido à angulação aqui do palato. Porque na região dos incisivos centrais existe aqui ó, o canal mandibular e, perdão, o canal do incisivo, né, e no canal incisivo se forma ali ao redor dele a fossa incisiva e que, portanto, ela pode ser grande e pode ter essa angulação aqui, né? Quando isso acontece, olha como que fica agora a relação, ó. A cortical óssea ainda continua delgada, no entanto, a gente observa que tem já mais preenchimento ósseo esponjoso, ou seja, a tábua vestibular ela já aumenta o tamanho dela, né, em relação à espessura, e a tábua lingual ela apresenta então uma menor espessura. E outra coisa, o ápice do dente, ó, ele já mudou a posição dele. Ficou mais voltado para a parte lingual, tá? Esse é um ponto. Então, a gente fechou as relações aqui vestibulares, linguais, tá? Dos incisivos. E a gente viu que pode ter uma variação aqui dos incisivos laterais superiores, devido ao canal incisivo, né? E por conta da fossa incisiva ali. Agora, o que a gente pode observar aqui em relação à intimidade que essas raízes dentárias, né, o ápice da raiz, na verdade, ela apresenta aqui com a cavidade nasal, no caso aqui dos incisivos, né? Existe uma diferença, né, se você observar, ó, tem uma que tem uma intimidade muito grande e a outra não tem tanta intimidade assim, né? Por que isso acontece? Pode acontecer por conta de alguns fatores. Primeiro, se a face do indivíduo é curta, normalmente se tem uma maior intimidade aqui com o soalho da cavidade nasal. Se a face é muito longa, normalmente se tem menor intimidade aqui com a região. Tá? Ela não tem uma relação tão próxima. Um exemplo disso é a imagem que a gente viu aqui dessa menina, né? Observa aqui, ó, isso aqui é caracterizado uma face longa. Ela sorriu, mostra até as gengivas, né? Então vamos supor que o ápice do dente estaria terminando mais ou menos aqui, tem uma distância considerável, né, entre o soalho, né, da cavidade nasal com o ápice desses dentes. Tá? Então vai depender aí do formato da face do indivíduo, mas não só isso, como também o tamanho da raiz dentária. Se for, às vezes é uma raiz dentária pequena,
né? Então não vai ter tanta intimidade. Mas talvez a raiz dentária seja longa, né? Às vezes o indivíduo tem uma face normal, mas uma raiz dentária longa. Então aí vai ter uma maior intimidade. Pode ter, né? O certo é fazer um exame de imagem. Pessoal, resumo aqui então dos incisivos, né? Dos alvéolos dos incisivos. Então, durante a aula, a gente vai fazer essa relação aqui. Eu vou tentar deixar vocês fazerem essa relação. E depois eu coloquei um resumo aqui para facilitar o estudo de vocês. Mas tudo isso aí está descrito e bem descrito no capítulo 2 do livro, tá? Eu indiquei para vocês. Então, relação vestibular, a gente vai ter uma tábua vestibular muito delgada, né? Esse é um ponto que facilita as anestesias. A ausência de tecido esponjoso, né? Fusão das corticais vestibular e alveolar, fusão das corticais vestibular e lingual a nível cervical e médio da raiz, tá? Depois eu vou explicar isso aqui para vocês. Relação apical, o ápice radicular é voltado mais para o vestibular, a gente evidenciou isso aqui. Concavidade nasal depende do tamanho das raízes e do tipo de face, a gente acabou de verificar isso aqui, né? Relação palatina, a raiz do incisivo lateral ela pode estar voltada para a parte lingual, né? Foi o que a gente verificou aqui agora, né? Por conta dessa inclinação, né? E isso é devido ao canal e à fossa canina, né? A tábua óssea palatina geralmente é espessa, com grande quantidade de tecido esponjoso. Fechamos essa relação. Então, assim, fui mais devagar aqui e eu preciso que, talvez você não precisa ficar decorando isso aqui, né? É só bater o olho na imagem e ir familiarizando com as estruturas que você já vai saber qual que é a relação, tá? E muitas dessas relações aqui, tanto dos incisivos quanto dos caninos, elas vão tendo mais ou menos a mesma característica, né? O que facilita aí o estudo. Olha essa imagem aqui, né? Esse exame de imagens, tomografia, né? Aqui a gente consegue verificar muito bem como que está a posição do incisivo, né? No caso com o incisivo central, vocês conseguem identificar aqui onde que está a cortical lingual, por exemplo, só a cortical lingual. Em qual das duas, Bro? Na A ou na B? Na B, perdão. Na B está à esquerda da raiz, né? Ixi, agora Perdão, a imagem está à diferente. direita, né? À direita. Estava falando da vestibular, à direita. Você... Essa é mais espessa. Isso. Mas vocês conseguem riscar aqui na imagem? Se conseguir riscar, tá? Pode ficar à vontade. Então, Aí você me arrumou. ó, toda essa zona aqui. Vou riscar a outra cortical, tá? Tecido esponjoso aqui nessa região. Beleza? Você está falando cortical, Bravo, mas não é só o osso duro. Pode falar cortical, tábua ou lâmina, dá na mesma. Não tá na mesma não. Peraí, deixa eu fazer de novo aqui. A cortical foi isso aqui que eu desenhei, ó. Vou tirar tudo. Então, para mim, cortical é só a parte dura, interna. Não, a cortical, no caso, a cortical lingual, vamos supor, é o tecido ósseo compacto da região lingual. A cortical alveolar, por exemplo, seria o tecido ósseo compacto voltado, né, formando ali a parede do alvéolo, né, que seria essa parte aqui. Ah, tá. Tá? Só que, por exemplo, ó, a cortical vestibular aqui do incisivo, ela é muito fina, né? Então seria assim, ó, face externa, cortical vestibular. Face interna dela seria a cortical alveolar. Cortical alveolar. Isso, Beleza. porque ela é muito fina, né? Não, porque eu achei que você padronizou cortical, lâmina ou tábua. Não pode não é bom padronizar não, porque senão uma hora aí vocês estão conversando com alguém e aí não vai dar certo. Beleza. Por isso que esses termos têm que ficar bem assim, na cabeça bem claros, tá? Agora, esse exame aqui já complica um pouco mais, né? Não tá tão nítido. Essa imagem também. Esse aqui não tá. Essa imagem também embaçada, né?
Mas eu acho que tem um aqui que dá para verificar melhorzinho um pouco. Mas ainda dá para verificar, ó. Por Não exemplo, dá sim. deixa eu ver. Olha esse aqui mesmo, ó. Pera aí, deixa eu riscar com um calibre mais grosso. E deixa eu pegar uma região melhor um pouco para vocês. Deixa eu ver qual que tá melhor de entender aqui. Essa aqui tá boa. A gente consegue verificar, ó, tá? Então, a raiz do dente aqui, tecido ósseo esponjoso, tá? Vamos para a próxima, então. Agora a gente vem aqui para a região dos alvéolos dos caninos, né? E aí, gente, qual que é a relação que vocês conseguem fazer aqui, ó? Pus até o que que a gente pode relacionar aqui para facilitar a vida de vocês. E aí, o que que vocês conseguem? Bate o olho aí, o que que vocês podem dizer para mim? Essa eu vou deixar para os colegas, viu, Brau? Pois é, enquanto vocês não falaram, eu não vou andar, gente, que eu posso vomitar conteúdo aqui e eu consigo fazer isso com maestria. Só que aí não vai render, né? Então, eu preciso que vocês ou tirem a atividade de vocês aí, né? Joga de canto e começa a participar da aula para ser produtiva. Senão, não vai dar certo, tá? A gente não vai ter produtividade. Braulio, eu demorei a entrar hoje na aula porque minha internet tá travando demais. Eu tô perdidinho. Vou ter que assistir a aula gravada depois. Não, a gente está no início aqui, ó, fica fácil. Ó, inclusive, ó, já vou te explicar agora como que faz essa análise aqui e você já vai fazer ela para mim, ó. O que que acontece? A gente está verificando aqui como que se faz aliás, a gente está verificando a topografia alvéolo dental da maxila e da mandíbula. Aí, o que que acontece? A gente verifica relações vestibulares, relações palatinas e relações apicais, basicamente. Apicais tem a ver com o ápice aqui da raiz dentária, né? As relações vestibulares têm a ver aqui com a cortical óssea ou a tábua vestibular do, do processo alveolar e a relação palatina ou lingual tem a ver aqui com a tábua óssea palatina, né, ou lingual, e a sua cortical, bem como se tem tecido esponjoso ou não. Aí a gente verifica o quê? Se uma é mais delgada, se outra é mais densa, né, mais espessa, para que lado que a raiz dentária está inclinada, se a raiz dentária é muito longa, se a raiz do dente, né, o ápice da raiz do dente, está próximo de alguma cavidade, né? E aí a gente vai fazendo esse tipo de relação. Então, por exemplo, você batendo o olho aqui nessa imagem, que é o alvéolo de um canino, o que que você poderia me dizer aqui em relação a essas corticais, né? Ou as tábuas em si? Bom, a Gabriela falou, a vestibular é densa sem tecido esponjoso. Beleza. Mas aí, ô Gabriela, me justifica por que que ela é mais densa, né? Quando você fala densa para mim, eu entendo que você está falando que ela é mais forte. Por que que ela é mais forte, né? E a gente verifica que não tem tecido esponjoso, né? Por que que ela seria mais forte aqui? Teve uma colega que mandou mensagem aqui para mim e ela falou que a raiz do dente, não, densidade tem a ver com uma coisa, ser delgado quer dizer que uma estrutura ela é fina. Densidade tem a ver com a quantidade de matriz óssea que tem ali na região. Ah, delgado então.
realmente ela é delgada, mas ela tem uma estrutura até forte, tá? E isso se explica por conta de um fator, tá? A Sara falou, é uma relação apical com o soalho da cavidade nasal em pessoas com face longa, na imagem esquerda, e na face curta, na imagem direita. Tem relação, elas podem ter relação. Se tem uma intimidade grande ou não é outra coisa, né? Na verdade, ó, vem comigo, gente. Sinceramente, eu preciso que vocês percam a intimidade, senão, desculpa a palavra, a aula vai ficar uma bosta, né? Então, se vocês não participarem, e de preferência ligando o microfone, tá? Aí vai falando um por vez. Mas, olha, observa aqui, ó. Realmente, ó, a cortical da tábua vestibular aqui, ó, ela é mais delgada comparado com a da lingual. Isso é um fato, né? Só que, olha, o que está passando aqui nessa região aqui, ó, do alvéolo canino? Não é o pilar canino? Não é uma zona de resistência? Sim, sim. Então, aqui, obviamente, a gente já deduz que essa região aqui, ela apresenta uma alta resistência, tá? Pelo menos comparado com as demais, tá? Dos incisivos. A gente observa que a tábua lingual, ela apresenta uma densidade óssea boa, grande quantidade de tecido esponjoso. A cortical óssea tem uma densidade considerável, né? Mais espessa, né? Nós observamos também que a raiz, né, o ápice da raiz está mais voltada para quem? Para vestibular ou para lingual? Vestibular. Para vestibular. Então, qualquer criança de 8 anos, se você perguntar isso aqui, ela vai conseguir responder. Tá? Porque é só visualizar e escrever, beleza? Estou falando isso, não é para para você ver que isso aqui é possível ser feito, beleza? Então, ó, o ápice está voltado aqui então para a parte vestibular. E o que acontece? Ó, aqui a gente tem o soalho da cavidade nasal. E ao mesmo tempo tem o seio maxilar aqui na região. Então, normalmente o canino está entre essas duas regiões, tá? Ele pode ter uma maior proximidade aqui com a cavidade nasal ou pode ter uma maior proximidade com o seio maxilar. Mas assim, ele não relaciona de maneira íntima. É raro isso acontecer, tanto para o lado maxilar quanto para o lado do soalho da cavidade nasal. Tá? Ele está entre os dois, tem relação, mas não é uma relação íntima, não é tão perto. Tá? Outro ponto é que o processo alveolar em si, né, a eminência alveolar do processo alveolar canino aqui, ela é bem evidente, né? Ela é bem dilatada, né, comparado aqui com as demais. Então aí forma aquele acidente ósseo que a gente já conhece, que é a eminência canina, tá? Fechou a relação, tá? Não é muita coisa, então. Ó. Então, ó, relação vestibular. A tábua vestibular relativamente delgada, geralmente com a ausência de tecido esponjoso, isso a gente conseguiu verificar. O ápice radicular está voltado mais para o vestíbulo. A eminência alveolar, né, é uma característica desse acidente ósseo. A gente tem ali o pilar canino na região. Então, esse é um ponto que nos confere que a região tem bastante resistência, tá? Por conta desse pilar. Relações palatinas, a tábua óssea palatina é geralmente espessa, a gente conseguiu ver ali, grande quantidade óssea de tecido esponjoso, tá? Relações apicais, zona de transição entre a cavidade nasal e o seio maxilar, com menor frequência. A gente acabou de verificar isso aqui. Outro ponto é que essa raiz aqui dos caninos, ela é bastante longa, né? E essa região aqui, ó, tem uma boa quantidade de tecido ósseo, não tem uma relação de intimidade tão grande, então, com essas cavidades. O que vocês acham? Que vocês acham que isso aqui poderia ser importante para a profissão de vocês? Será que para implante isso aqui seria interessante, no caso, poder pôr um implante aqui de maior tamanho, né? Porque você tem uma boa região óssea? E por outro lado, será que essa estrutura aqui não é muito forte? Ao ponto de que, talvez, se você fizer uma exodontia aqui e não tiver cuidado, você pode fraturar a região, né? Pode acontecer, às vezes, de fraturar não só aqui a região do canino,
mas fraturar o que está ali em volta, que apresenta uma maior fragilidade do que essa região em si. Tá? Então, tudo isso tem que ser considerado. O canino aqui, só para a gente poder evidenciar aí a estrutura, ó. Cortical vestibular, cortical lingual e aqui tecido ósseo, esponjoso, tá? Formou então a tábua óssea lingual, vai apresentar maior espessura que a vestibular. O ápice do dente então está voltado para a região da tábua óssea vestibular, tá? Posso ir para frente então? Ficou claro aqui essas relações? Ficou, beleza. Ó, até então a gente estava ali nos dentes que apresentavam somente uma raiz, tá? Agora a gente vai para a estrutura dos pré-molares, que são totalizados aí no número de 2, né? Normalmente o primeiro pré-molar ele apresenta 2 raízes e o segundo ele apresenta só uma raiz, normalmente, tá? E aí, batendo o olho aqui, o que vocês conseguem evidenciar? O que vocês poderiam descrever para mim? Um de cada vez para não dar tumulto. Um faz contato com o seio maxilar, tipo assim, fica mais próximo e o outro não. Isso, tem mais relação, tem mais intimidade. Qual que está mais próximo e qual que não? O primeiro molar, ele tá mais longe, o segundo pré-molar tá mais perto. Primeiro pré, segundo pré. Isso, beleza. Você já falou uma relação apical aí, né, com o seio maxilar. O que mais? A proporção de osso esponjoso no pré-molar é maior do que no segundo pré. Mas Na verdade, eu acho que apresenta menos, não? Menos. Não, o osso esponjoso. Menos osso esponjoso? tá. Mas aí, o que vocês têm que fazer? O seguinte, eu não sei se vocês estão olhando aqui, né? Mas esquece isso aqui, ó. Pensa nisso aqui, tá? Esse osso esponjoso Isso. vai conferir distância, tá? Em relação ao seio maxilar, beleza? Então, verifica aqui na parte atual. Como que está essa tábua óssea aqui, ó? Ela apresenta uma cortical relativamente espessa, não é tão fina assim, e ainda apresenta um tecido ósseo esponjoso, né? Agora, olha essa outra cortical aqui. Também tem um tecido, uma cortical lingual relativamente espessa e uma grande quantidade de tecido esponjoso. É maior do que essa aqui, mas elas são relativamente parecidas. Tá? Então, as duas tábuas linguais, elas apresentam uma espessura óssea relativamente grossa. Agora, observa aqui, ó, a lâmina vestibular, né, das duas. Tem ausência de tecido ósseo, tá? Aparentemente, ela apresenta uma espessura não tão delgada assim, no entanto, não tem tecido ósseo esponjoso, né? Esse é um ponto. No caso do segundo premolar, olha para onde que a raiz está inclinada. Não está inclinada para o lado vestibular? Sim. Então, essa é outra relação. O ápice da raiz está voltado mais para o lado vestibular. No primeiro premolar, depois vocês vão verificar que as raízes, normalmente, elas têm uma parte que está voltada
ou para o lado vestibular ou para o lado lingual. Mas, de maneira geral, elas estão mais próximas do lado vestibular também. Tá? Pode acontecer aqui, ó, de ter uma relação muito íntima com o segundo premolar e o seio maxilar. Não é comum, tipo assim, acontecer, vamos supor, do nada. Às vezes a pessoa está mastigando, comendo alguma coisa, desse dente invadir aqui a região do seio maxilar. Não é comum. Existe casos descrevendo isso? Existe. Isso pode acontecer naturalmente? Não acontece. Só acontece por conta de alguma patologia ou alguma condição antecedente. Então, pode ser que tenha algum processo degenerativo aqui ou acontecer alguma outra coisa que deu descontinuidade no tecido ósseo aqui do seio maxilar e o dente pode ter extravasado, né, invadido aqui o seio maxilar. Pode acontecer então, pessoal, aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que agora o trem vai começar a ficar mais aplicado um pouco. Quando você vai fazer a exodontia, e aí, só falando que eu não estou ensinando vocês a fazer esse procedimento, mas a gente só está comentando, você tem manobras vestibulares, manobras linguais, manobras que são para baixo, manobras que estão para cima. Existe uma sequência aí. Baseado nisso que eu falei para vocês, né? O que é mais fácil acontecer? Qual desses dois dentes aqui tem maior possibilidade de ter uma fratura aqui do seio maxilar? Na hora... O segundo, né, bro? Oi? O segundo, né? Todo mundo Premolar. concorda com ele? Sim. Eu acho que seria o primeiro premolar, não sei. Eu Por acho quê? que por ser duas raízes, tipo, um é mais voltado para vestibular, o outro mais para lingual, não sei, às vezes a força pode ser maior na hora de Mas, extrair. ó, eu tô perguntando em relação à fratura aqui, ó. Olha a quantidade de tecido ósseo esponjoso que tem aqui. Outro ponto. Essa raiz aqui, ó, ela é única, ela é mais fusionada, né? Ela apresenta uma maior pressão, né, pelo formato dela. Essa outra aqui, ela apresenta uma base mais larga. Então, a pressão feita aqui vai ser menor. Então, por esses motivos, é mais fácil fraturar aqui o soalho do seio maxilar no segundo premolar. Pode acontecer desse? Pode, mas é mais difícil. Isso assim, nós estamos falando em condições fisiológicas normais, né? O indivíduo não tem nenhuma doença em conjunto aí. Então, só resumo. Relações vestibular. Tábua vestibular muito delgada, sem tecido esponjoso. Eminências alveolares menos nítidas. Ah, isso era um ponto que eu esqueci de comentar. As eminências alveolares aqui, então, dos premolares, elas são menos nítidas do que dos caninos, tá? E também dos incisivos. Mas a eminência alveolar do canino é a mais evidente, tá? Relação palatina, a tábua óssea palatina mais verticalizada. Esqueci de comentar disso aqui também, ó. Pus aqui até para não esquecer, que eu sempre esqueço de comentar disso aqui, que é o posicionamento aqui da tábua óssea lingual e vestibular. Observe aqui dos demais, ó. Principalmente dos incisivos. Ela é mais inclinada, né? Do canino nem tanto, mas a dos incisivos é mais inclinada. No caso aqui dos premolares, ela apresenta uma verticalidade, né? Ela é mais vertical, começa a ter mais um ângulo mais concreto aqui com o palato ósseo, né? Então ela começa a ter mais verticalidade. As outras são mais oblíquas, tá? Tá, tá. Gabriela, a eminência alveolar a eminência alveolar
do canino é a mais evidente. Aí, deixa eu só voltar aqui, ó. Pessoal, então, só para caso alguém não lembrar, eminência alveolar são essa parte aqui do processo alveolar que é mais ressaltada, né? Por conta da fixação da raiz, tá? Aí, no caso do canino, apresenta ser mais evidente que as demais, né? A dos pré-molares, elas não são tão evidentes assim, tá? Então, vamos para frente, pré-molares, agora a gente vai para os molares. Bom, molares. Em teoria, né, dos três, né, são três, em teoria eles apresentam aí três raízes, tá? Pode acontecer das raízes do segundo molar, ela tá fusionada, tá? E do terceiro molar ele pode apresentar mais de três raízes, tá? Mas não é tão comum assim, beleza? O normal seria essa primeira característica que eu falei para vocês. E aí, vocês visualizando, o que vocês conseguem falar para mim? Aqui dá para fazer muita relação, viu, gente? Todos os três têm lâmina vestibular lingual espessa. Um pouco de diferença, mas os três têm. E o primeiro Bom, O primeiro pré, ele é mais delgado, né? As tábuas. principalmente a lingual, né? Tem presença de tecido ósseo, ou tecido nos três. esponjoso na lingual do primeiro molar? O Tem um primeiro pouquinho, mas tem, né, Bro? Pelo desenho. Ah, muito pouco. Olha ela aqui, ó. Começa daqui até aqui, ó, muito pouco. Só no ápice da raiz. Ela é bem delgada. Na vestibular ainda tem muito pouco também. Só que tem um ponto importante aqui, depois a gente vai comentar. Como que está a angulação aqui do dente? Está mais voltado para qual tábua? No caso do primeiro. Vestibular, né? Tá voltado mais pro vestibular, esse aí. Vamos ver agora. E desse aqui? Esse aí tá mais na vertical. Ele tem uma boa Não, no relação reto. com as duas. A gente pode falar que está centralizado, entre aspas. Mas é óbvio que a tábua lingual aqui é mais espessa. Com Ah, relação sim. ao ápice dos dentes, eles têm relação com o seio maxilar? O segundo Sim. molar quase que direto, né? O segundo molar ali já está querendo morar no seio maxilar. Né? Você quase tá entrando já. Isso. E os demais, têm relação? Quando eu falo relação, pessoal, é assim, se ele está próximo ali daquela região. Próximo, assim, O prim... se ele está localizado abaixo ou acima daquela região. Então, aqui, eles têm relação. Agora, se é uma relação pouca ou muita, é outra história. Né? Quando eu falo assim, tem mais intimidade, eu quero dizer o quê? Que está mais próximo ainda. Então, desses aqui, ó, quem tem mais relação, tem mais intimidade, seria o segundo. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Tá bem Olha, nítido, né, Bro? isso, a raiz dele, né, o ápice, normalmente pode estar fusionado, né? Além disso, ele realmente está muito próximo. O segundo, aparentemente, perdão, o segundo não, o primeiro, aparentemente também tem uma boa intimidade, só que o segundo tem mais ainda. E o terceiro é o que menos tem intimidade, mas ainda assim tem uma boa intimidade. Tá? Observa que aqui, ó, o primeiro molar, ele cai exatamente, né, a eminência dele, né, o processo alveolar, dá exatamente aqui na crista infrazigomática. Pode ser que esteja um pouco mais voltada para o segundo molar, né, ou entre os dois, mas a crista infrazigomática, o zigomático facial, o zigomático maxilar, ela está ali naquela região.
E o que que passa nessa crista infrazigomática? Ação à resistência. É o pilar zigomático. Pilar zigomático. Será que essa estrutura ali vai ser forte, né? Ou vai ter um reforço a mais, Bolsonaro, do que, Hum, do que as demais, né? Se é um pilar, né? Vai sim. Uhum. Agora, outro ponto aqui é que aqui a imagem está num corte frontal, né? Então, assim, a gente não consegue ver um 3D dessas relações. Mas, de maneira geral, a gente vai ter duas raízes desses dentes voltadas para o lado vestibular e uma raiz voltada para o lado palatino ou lingual, certo? Eu acho que eu tenho uma imagem aqui que vai elucidar isso melhor. Então, por exemplo, ó, assuma que esse aqui seja o segundo molar, tá? Vocês conseguem identificar, ó, uma raiz e outra raiz? Tranquilo, bem nítido, né? Observa que as duas elas estão voltadas para vestibular e apenas uma está voltada para lingual, beleza? O que significa esses números, Brado? Não, aqui é só a legenda do Da direito a um imagem. artigo, então vamos supor assim, ele coloca ali, ó, entre a 1 e 2 está entre o incisivo central e o lateral. Entre o 3 e 4 está entre o primeiro pré e o segundo o primeiro e o segundo premolar, por diante, Tá. Beleza. a fim de estudos. Então, beleza, ó, a gente consegue verificar aqui nessa tomografia, ó, o soalho do seio maxilar, né? Provavelmente esse aqui é um segundo molar, é bem próximo aqui da região do seio, né? É comum acontecer acidente aqui nessa região, tá? Ele extravasar, né? Ele adentrar aqui a cavidade. Resumo, então, importante aqui, tá? Em relação às raízes vestibulares, tá? O primeiro e o segundo, eles têm a presença aqui da crista infrazigomática passando ali na região e, portanto, né, zona onde o pilar zigomático está passando. Normalmente, é no primeiro. Pode acontecer de estar no segundo? Pode. Só que é mais raro, tá? As raízes palatinas, elas se relacionam diretamente com a cortical palatina, né? Ou seja, isso aqui que eu estava falando para vocês. A raiz palatina está voltada para o lado palatino, está muito próximo dessa lâmina. As raízes vestibulares estão mais voltadas para o lado vestibular, tá? São as relações. O terceiro molar é o que menos se relaciona com a tábua óssea palatina. Só voltar aqui na imagem para vocês verificarem, tá? Então, olha, terceiro molar, ele está mais voltado para quem? Para o lado vestibular, tá? Tem uma boa relação com a lingual? Tem, né? Mas ele está mais próximo aqui do vestibular. Em relação às relações aqui apicais, né? O ápice do dente. O que mais se relaciona com o seio maxilar é o segundo, depois o primeiro e depois o terceiro, se a gente fosse colocar uma ordem. Mas todos se relacionam com o seio maxilar, né? Com o soalho. Outro ponto que eu esqueci de falar. Na região ali do terceiro molar, posteriormente a gente vai ter o tuber da maxila, tá? Esse é um ponto importante porque, se vocês observarem, aqui, ó, nessa região, ele apresenta, né, as duas corticais até que espessas, né? Então, assim, posteriormente está o tuber. Se essa região do tuber, por um acaso, tiver muito porosa ou não muito resistente, dependendo do exame de imagem que você fizer ou não fizer, né? Pode acontecer fratura ali de toda a região, porque logo atrás ali do tuber, você vai ter parte do osso palatino ali, tá? Se articulando e um pouco da lâmina do pterigóide, né? Do processo pterigóide. Então, às vezes, uma fratura aqui do terceiro molar na exodontia, eu digo ali das estruturas ósseas em si, pode fraturar essas regiões, tá?
Pessoal, então aqui tem um exame de imagem, numa vista frontal, um corte, né, frontal também, um corte coronal. O que vocês conseguem evidenciar aí de diferente aí nessa imagem? É uma tomografia. No esquerdo, ali no branquinho, na base do seio lá, parece que rompeu o túber, né? Clarinho, viu? Aconteceu do ápice da raiz, né, de algum dos molares adentrar o seio maxilar. Ele invadiu aqui o seio maxilar. Então, Ah, então o branquinho ali é a raiz. opa, isso. É o ápice da raiz, tá? O ápice da raiz. Então, ó, só para Achei que era rompimento. verificar, ó, aqui então a gente tem a estrutura da órbita, as cavidades nasais, septo nasal, tá? Seio maxilar, seio maxilar. Eu falei para vocês que esse seio maxilar ele é envolvido por uma mucosa, tá? Se vocês observarem aqui, ó, em cada seio maxilar, ó, além do dente, o que vocês conseguem verificar de diferente? Além dessa estrutura aqui, ó, o que vocês verificam de diferente desse aqui para esse aqui? Arroxou, hein? Assim, eu não sei falar o que é, mas tipo assim, um tem uma sombra branca e o outro não tem. Você fala isso aqui, ó, Isso. Parece que rompeu, né? O fundo do seio maxilar rompeu junto com alguma coisa, não sei. Então, é porque assim, tem uma mucosa revestindo aqui, né? Essa mucosa ela pode ficar espessa, que é o caso aqui, ó. Isso aqui tudo que vocês estão vendo mais cinza e não tão escuro, né? É mucosa. A mucosa ali, ela começa a ficar mais espessa. Provavelmente está tendo algum processo inflamatório ali. Essa imagem aí, Braulio, esse dente está aí em função de fator genético ou foi uma manobra errada? Manobra errada. Ah, Retirada do dente via seio. Tá? Bom, aparentemente foi manobra. estrago em cara. Aí, ó, faz então aqui a incisura aqui da mucosa, da mucosa aqui da maxila, né? Abre aqui, mostra a região do soalho do seio, faz a incisura no seio, retira o dente, depois faz a sutura da região, tá tranquilo de novo. Região aqui do terceiro molar, ó. Exodontias, Nesse caso aí, ficou sem esse terceiro, né? mas aí fraturou ali a região, né? Então, assim, a gente consegue ver até aqui, ó, o soalho do seio, ó. Ah, é mesmo. A intimidade que tem, ó. Percebe? Então, assim, dependendo da manobra que você for fazer, Essa região lisinha aí é o cortical, né? é o osso cortical. Não, esse é o assoalho, né? É o assoalho, Parecido mas com o essa cortical. zona aqui também é o osso cortical, é o osso compacto, tá? Uhum. Aqui é esponjoso, né, e por dentro, né, se a gente pudesse recortar, estaria o compacto. Que compacto, esponjoso. Nossa, mas fica muito próximo, hein, do seio maxilar. Bom que você está tendo essa noção, viu? E eu fico muito feliz com isso. Porque justamente eu estou mostrando isso aqui, porque às vezes a gente não tem, tipo assim, o professor está falando, mas será que é próximo desse tanto? E como que é, né? Depende muito, sabe? E depende também como que é a vida do paciente, né? Se é um paciente que é sedentário, tem mau hábito, fuma, bebe, né, é etilista, tabagista, a gente vai ter problemas ali na composição óssea. Aqui também é uma manobra de exodontia, ó, observa que parte do processo alveolar, né, Nossa, já saiu inteiro ali na região, né? Verifica, né, se seu paciente vai voltar em você depois que acontecer um negócio desse. Pode acontecer, pessoal? não. Pode acontecer, é normal. Mas é interessante também você já deixar avisado o paciente. Ó, baseado aqui na anamnese que eu fiz com você, no exame de imagem,
A gente percebe aqui que o osso parece um pouco poroso. Então, pode acontecer isso e isso, né? Então, assim, ou se não sabe fazer, encaminha para outro colega, viu? Facinho de ganhar um processo, hein? Olha aqui, ó. Mas assim, acidentes acontecem, gente. Por exemplo, na minha profissão, né, fisioterapeuta e educador físico, a gente tem sorte que mata pouco, porque se matasse mesmo, tava todo mundo ferrado. Porque quando você faz uma conduta errada, né, não corre o risco de vida do paciente, né? É muito difícil isso acontecer. Mas às vezes acontece. Bom, Esse aí já é um acidente aqui no o que acontece? processo Foi fazer a retirada do canino. do Olha canino, já é outro. da raiz do canino. O que está passando ali na região? Pilar canino. Desigual, pilar canino. Pilar canino. Mas aí o que aconteceu? É, é, pegou aqui parte dos incisivos, né, na hora de fazer a retirada. Né, fraturou bem. Bom, fechou? Fechou. Agora a gente vai para a mandíbula, pessoal, fazer as relações aqui da mandíbula. É muito parecido com o da maxila. Eu acredito que a gente vai conseguir andar até mais rápido com ela aqui. Beleza. Então, incisivo e canino é muito parecido. Eu deixei aqui os dois juntos, tá? O que vocês conseguem verificar aí na imagem? Isso aqui tá fácil. A tábua óssea dos dois, elas são delgadas, só que uma apresenta mais quantidade na raiz do que o outro. O outro é mais no ápice da raiz. O outro se delonga mais. O que mais? Um tá mais centralizado, o outro tá mais pra... Não, acho que os dois estão centralizados. Mas, ó, vamos fazer um exercício aqui, ó, que também é importante, ó. Olha, o processo alveolar aqui desses incisivos, eles são bem curtos. Eles não são tão longos e eles também são estreitos, tá? Isso aqui é um ponto a levar em consideração. O canino, ele ainda apresenta um pouco mais longo, né, e não tão estreito assim, comparado com o incisivo. Todas as tábuas ósseas aqui, elas vão ser bem delgadas e elas não apresentam osso esponjoso, tá? Então, esses são os pontos mais relevantes aqui. Agora, outro ponto relevante aqui é que por baixo nós vamos ter aqui passando os ramos dos nervos, os ramos incisivos do nervo alveolar inferior. E pode formar pequenos canalículos aqui na região, tá? Então essa região aqui ela é bem trabeculada, tá? E que pode ser então, portanto, aqui uma zona de fraqueza também da região. Bom, aqui é só uma imagem geral da mandíbula para vocês verificarem aqui, ó, como que se dá a relação óssea tanto das tábuas quanto aqui da cortical das raízes, né, com os canais. No caso que a gente está discutindo aqui é do incisivo e dos caninos, né? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês, ó, são os canalículos, tá? Dos ramos incisivos do nervo alveolar. Tá? Então, o nervo alveolar inferior ele está passando aqui, ele solta os ramos, no caso aqui que a gente está discutindo, os ramos incisivos, eles formam esses pequenos canalículos aqui na região. Outro ponto. A gente estava falando do processo alveolar, mas ó, abaixo, né, falando já da região mental, olha a espessura dessa cortical óssea. É bastante espessa, não é? Então, essa região infraorbital, ela é uma candidata a ser elegível, então, para a região de enxerto ósseo, tá?
Então, essa zona aqui ela é doadora para enxerto ósseo. Tá? Então, aqui está uma técnica para retirada aqui desse osso aqui para fazer enxerto, beleza? Em alguma Qual região que é essa região, Braulio? infraoral, aqui ó, aqui é a região basicamente aqui do mento, Aumento. tá? Mas existem outras regiões aqui da mandíbula que podem ser também zonas doadoras, tá? No crânio também se utiliza bastante, tá? Por conta da origem do osso em si, de algumas regiões. E aí, gente, agora a gente vem para os premolares. O que vocês conseguem ver diferente aqui? E aí? Lembra que agora a mandíbula vai ser um pouquinho diferente, né? A mandíbula tem uma espessura óssea considerável, comparando aí com a maxila. O que vocês conseguem ver diferente? Eu tô achando que eu vou ligar a minha cam para vocês verem a cara que eu tô de sério aqui. Eu já tô ficando bravo. Cagar aí no negócio. Espessura Eu da tô dando cortical. oportunidade pros outros colegas, uai. Hum, era só um pouquinho que eu vou. Pode falar, gente. Olha, o primeiro aqui, ó. Os dois, eles apresentam uma cortical, tanto da vestibular quanto da lingual, bem consideravelmente espesso, mas se a gente observar a parte Isso. lingual, ela tem uma espessura maior. E quanto mais posterior isso acontece, né? Quanto mais posterior isso para toda a mandíbula, né? Quanto os dentes estão mais posteriores, normalmente a tábua vestibular ela vai se apresentando ficar mais espessa. Eu vou explicar por que que isso acontece, tá? Aqui os dois eles podem estar se relacionando com o canal mandibular, mas principalmente o segundo premolar, e o primeiro ele se relaciona mais com o canal mentual, tá? Mas os dois eles podem estar fazendo relação com o canal mandibular, mas principalmente o primeiro, tá? Braulio, O segundo esse, faz mais relação com o canal mentual. Oi. esse segundo aí, a tábua dele se torna mais frágil por causa desse canal mental? Então, a tábua não necessariamente, mas o primeiro ele pode ficar mais frágil por conta do. Você falou do canal mental ou do canal mandibular? Esse é onde que tá parado aí, esse negocinho vermelhinho seu aí, canal Ah, mental que tá tá. aí. Então, é porque tem o canal mandibular aqui, o canal mental, eu me perdi aqui na hora que eu fui fazer a explicação. Normalmente não, mas o que acontece? O ápice da raiz, ele pode ter uma relação de intimidade aqui com essa região. Então tem que ficar esperto, porque às vezes pode acontecer lesão aqui, tá? Não é frequente, tá? Isso é menos comum, beleza? Mas Beleza. em relação aqui à raiz em si, né? Todos os dois eles têm relação com o canal mandibular, principalmente o segundo, tá? E o primeiro ele tem mais proximidade do canal mentual. Vou mostrar uma imagem. Não, nessa imagem passada aqui dá até para ver. Ó, então o segundo ele tem mais relação aqui com o canal mandibular e o primeiro ele vai apresentar mais relação com o canal mentual ou com o forame mentual, tá? Mas dá para fazer de relação aqui. De maneira geral, os dois eles têm as tábuas mentuais, as tábuas
linguais eu falei para vocês que são espessas, tá? Mas principalmente pela linha miloioide ali da região, tá? O que mais? Deixa eu mostrar aqui para vocês o porquê que quanto mais posterior, mais a tábua vestibular ela vai ficando mais espessa. É porque, ó, veja bem, o arco mandibular ele tem um tamanho só. A mandíbula ela vai se abrindo lateralmente conforme ela vai ficando mais posterior. Então ela começa estreita aqui e depois ela vai se abrindo. O arco ele tem um tamanho só. Então, ó, quanto mais posterior, ó, mais vai aumentando aqui, ó, a espessura da tábua vestibular, tá? Por conta disso. O que mais? Nos molares essa relação também acontece da mesma maneira, tá? E dos molares aqui, ó, nós vamos ter 3 também, tá? Qual que é a relação que a gente consegue fazer aqui, ó? Visualizando, ó. Aqui dá para fazer muita relação, viu? As 3 corticais muito espessas, né, lá, o Braulio? A mesma coisa A do dos segundo outros e a do 3, né? terceiro é mais espessa. Do que do primeiro. É, Mas assim, elas se destacam bastante, né? isso. De maneira geral, é isso mesmo que você falou. Na linha oblíqua, né, obviamente, ela vai ser mais espessa, né? Da linha miloioide também ela vai ser mais espessa, Mais espessa. tá? Tábua lingual do primeiro molar, muito parecido com a do segundo, né? Tem um Uhum, pouquinho de cortical, um pouquinho de osso também, de cortical duro, mais osso, né? Mas muito parecida as duas. uhum, A relação vestibular, a do primeiro molar é bem mais delgado, né? E sem osso esponjoso ali, né? No segundo molar, parece que a linha milioide ela abre um pouco, torna ele mais espesso, né? A relação lingual, uhum. porque e no lado direito, no lado vestibular, você pode ver que o córtex é espesso, mas depois ele afina mais perto da parte medial da raiz ali, ó. Mas Uhum, bem parecido o primeiro e o segundo molar, né? O terceiro que é outro caso. sim. Aí, agora aqui a gente tem que fazer o seguinte exercício, né? Em relação, assim, das corticais que se relacionam aqui com o canal mandibular. Em teoria, Ah, eu o não segundo percebi os aqui, ó, canais ele aí. estaria mais próximo. Mas tanto o segundo quanto o primeiro, né, o ápice da raiz dentária, ele está localizado acima da linha miloioide. O terceiro, o ápice, ele está localizado abaixo, tá? Normalmente. Isso torna, e aqui assim, são 3 raízes, né, gente? São 3 raízes. Então a gente não está vendo vamos supor, um 360. Existem variações anatômicas, né? Então pode acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer desse terceiro molar aqui, tá muito próximo aqui do canal mandibular, tá? Vou mostrar outras imagens aqui para vocês. Então, o ápice aqui deu informação. Não, tá certo. O ápice aqui apesar de não tá aparecendo nessa imagem, mas o ápice aqui da raiz do terceiro molar, ele se relaciona muito com o canal mandibular, tá? E depois o segundo, e depois o terceiro. Ou o primeiro, né? O primeiro relaciona, tá? Deixa eu ver de mais importante aqui. Deixa eu pegar a imagem aqui. Então, tá. O que acontece? A gente pode ter 3 tipos de mandíbulas, tá? Que vai aqui estar relacionado com a disposição do canal mandibular. Ó.
O mais comum é o tipo 2. O mais comum é o tipo 2. Então, se você observar aqui, ó, nós temos os 3 molares, né? E o segundo é o que mais tem relação aqui com o canal mandibular. No entanto, né, não é uma relação tão próxima assim. Tá? Perdão, eu falei o segundo tem mais relação, né? Ele tem relação, mas não é tão próximo. E o terceiro, ele apresenta mais relação. Só que, ó, na mandíbula do tipo 1, né, o terceiro molar, ele apresenta, assim, uma íntima relação aqui com a região, né? O segundo também, mas não tanto ainda, né? Só que mais próximo do que do tipo 2. E o tipo 3 aqui é o tipo mais complicado, né? Porque todos os molares eles vão apresentar relação aqui íntima com o canal mandibular. Mas o que é mais frequente? Tipo 2. Então, normalmente você não vai ter problema. O tipo 1 é menos frequente. E o tipo 3, menos frequente ainda. Tá? Então, isso aqui é um lado positivo, né? Mas é claro que existe variação anatômica, tá? Tanto com a disposição do dente, a maneira que o dente está disposto, tá? Isso tudo vai influenciar no tratamento de vocês. Quem ia falar alguma coisa aí? Perguntar? Caso aconteça de numa extração do terceiro molar, que é mais próximo aí, se romper, o que pode acontecer? Se rompeu o quê? Só para ficar mais claro para mim. Se rompeu o canal? Tipo assim, criar tipo uma comunicação entre Ixi. o dente e o canal. Vai ter Canal mandibular. parestesia, o paciente vai ter parestesia da região, viu? Se não tomar cuidado. E vai depender de qual que vai ser a extensão da lesão no alveolar inferior ali. Mas ele pode ter parestesia da região. Inclusive, ontem eu estava dando uma aula, a mesma aula que eu estou dando aqui hoje para vocês, aí alguém me marcou no store do Instagram, eu compartilhei, né? E uma colega minha veio conversar comigo, né? Que ela teve parestesia do trigêmeo, né? Por conta de uma extração mal feita, né? Lesionou. Ele está fazendo o tratamento até hoje. Ela sente dormência ali na região. Poderia concluir, Oi? Embral, poderia concluir, então, com o tipo 3, nós vamos ter um tipo de mandíbula, um tipo de dentição da mandíbula mais O canal sensível, né? Mais Perdão, difícil de tratar. Não, então, não é que é mais difícil, é que aumenta o risco, né? Aumenta o risco de se ter alguma intercorrência aqui. Normalmente isso aqui ó, é caracterizado por ter uma mandíbula, né, o corpo da mandíbula curto. Né? Então, mais curto o corpo da mandíbula, né, apesar que não parece aqui na imagem, né, só está aparecendo que o canal está mais baixo ou mais alto, mas quanto mais curto aqui o corpo da mandíbula, mais próximo fica o canal, né? Então, vai depender do biotipo da mandíbula. Então, quanto mais perto o canal aqui do ápice dos dentes, mais complicado fica, né? Uhum. Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Né? E aí, o que vocês conseguem visualizar aqui de diferente nessa imagem aqui? Raciocina, hein, gente? Dá uma... Olha o canalzinho aqui, né? Vocês conseguem visualizar? Canal mandibular aqui, canal mandibular. Ó, conta aqui comigo, ó. Do lado esquerdo, 2 incisivos, canino, 2 molares, 2 premolares, perdão. 2 premolares. 1, 2, 3 molares. Opa, o que é isso aqui? Um quarto. Quarto. Um dente extra. extranumerário aqui fazendo hora extra e ferrando com a pessoa. Né? Então aqui, né, no caso aí da nossa colega Miriam, né, que tem... Eu tenho um monte. Um monte também, né, tem que ficar esperto. Era para mostrar a relação, depois eu vou até tirar esse slide aqui, já mostrei para vocês. Pode acontecer do canal estar bifurcado também, tá? Meu filho é desse jeito aí também, ó.
Então, outra coisa que eu esqueci, que a gente ainda não viu todo o nervo trigêmeo, né? Mas eu comentei para vocês que tem passando aqui, ó, no caso do canal mandibular é o nervo alveolar inferior, né? Mas para o lado interno, né, tem o nervo lingual passando ali na região, né? Também merece atenção. E esse aqui, tá bonito? Ixi, Vocês conseguem identificar aqui, ó, como que a raiz ficou? estrangulando o canal. Então, aí aqui o dentista o cirurgião vai ter trabalho, né? Primeiro porque ele vai ter que abrir aqui a região, né? Fazer uma incisura aqui, provavelmente. E, Desgastar um pouco da não, coroa, né? exato, não sei nem se dá para tirar isso aqui, né? Mas, lembrando de novo, né? Eu não sou cirurgião dentista, mas aqui, pelo que a gente vê, tá complicado, viu, a situação. O que eu ia comentar com vocês? Tinha um negócio que eu queria comentar aqui. Acabei esquecendo. Acabou que eu não liguei a minha câmera. Acho que eu não... Então, pessoal, então pode acontecer variação disso aqui, né? Então, é sempre interessante fazer exame de imagem sempre que você achar necessário. Ó, região ali da linha oblíqua, a zona doadora também, tá? Né? A cabeça tá ruim. Mas, ó, a região da linha oblíqua ali da mandíbula, como a gente viu, é uma região, né, que apresenta, então, uma densidade óssea muito grande, né? A espessura óssea ali é demais. Então, é uma zona que pode ser doadora também, tá? No caso, ele está fazendo uma extração, né, desse pedaço de osso. Isso, para colocar em algum outro lugar, né? Então, por exemplo, Uhum. lugares que não apresentam uma boa densidade óssea, né? Dependendo, não daria para fazer um implante. Coloca enxerto, resolve o problema. Pessoal, o que eu tinha para falar hoje com vocês era isso, tá? Vou passar uma atividade agora, eu mandei para vocês, uma atividade. Ela não tem necessidade de ser feita, no entanto, eu vou encaminhar mais uma atividade para vocês. Para fazer ela, é necessário ter feito essa primeira. Necessário assim, né? Você só vai sair bem nela se você tiver feito a primeira, né? Então, a não ser que você esteja dominando, né? Já vai direto para a segunda. Porque aí já vai ser uma coisa mais aplicada e vão ser exercícios objetivos, tá? Eu ainda não fiz a chamada. Deixa eu parar de gravar aqui.